Grande bênção estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Temos uma escritura aqui que nos fala em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, e que nos diz da seguinte maneira: porque não os hemos dado a conhecer o poder e a venida de nosso Senhor. Porque não demos a conhecer ao Senhor e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética é a luz do último dia. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Temos a palavra profética escrita na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. E quando Deus atua em uma era ou em uma dispensação, o que ele faz é tomar a palavra profética que está escrita e a torna realidade. E isso é a obra de Deus para cada era e para cada dispensação. E esse é o programa que se realiza, onde vêm as bênçãos de Deus para o povo de Deus. E assim é a obra de Deus em cada era e em cada dispensação. E assim é como de era em era, ele chamou e juntou os seus escolhidos em seu corpo místico de crente. Agora, porquanto Deus não faz nada se não revela os seus segredos a seus servos, seus profetas, conforme Amós, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Sempre encontramos que quando chega o tempo, era ou dispensação, para Deus cumprir o que Ele prometeu, Deus sempre envia um espírito de mensageiro do céu à terra. Aparece um homem, nasce um menininho, depois aparece, cresce, vem a ser um homem. E toda palavra, toda revelação sempre vem ao profeta. A palavra vem ao profeta e, consequentemente, neste homem, Deus se manifesta. Vem a palavra de Deus a esse homem
ele a y aunque no lo capta, entienda muy bien, e mesmo la que não obra, entenda muito bem a y fala, comienza a llevarse a e cabo começa la a se obra de Dios para realizar ese a tiempo. obra de Deus para esse Es que tempo. Dios É que Deus tomó su palabra prometida tomou para a ese sua palavra tiempo. prometida para esse tempo, La palabra escrita, a palavra la palabra escrita, profética, a palavra profética, y la colocó en un hombre e a colocou em um homem. y comenzó a orar a través de E ese hombre. começou a atuar Y através comenzó desse Dios a homem. hablar a través de ese E Deus hombre começou todo lo a que falar tenía que através hablar desse de homem acuerdo tudo o que al tinha que programa de falar Dios para ese tiempo, de acordo ao programa de Deus y para esse comienza tempo, a hacer realidad e começa a todo lo que tornar estaba realidade prometido tudo o que para esse estava tempo. prometido para esse tempo. Y así es como viene E assim é como vem la luz a luz para cada edad y para cada era e para dispensación. cada dispensação. Es la palabra prometida É a para esa palavra edad, prometida para essa era, sendo cumprida no mensageiro dessa y era en el pueblo que e no recibe povo que ese recebe mensaje. essa mensagem. Vean, Cristo dijo, yo soy Vejam, Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. el que me sigue, no Quem me andará segue não en andará em tinieblas. trevas. Pero ahora, para aquellos que le Mas seguían, agora, dijo, para aqueles "Vosotros que sois la luz lhe seguiam, del ele mundo". disse: Vós sois a luz do mundo, vem? E agora, E agora encontramos que Cristo é a luz do mundo, e é a su luz iglesia do também. mundo e a sua igreja também. E assim é de edad em edad. E assim é de era em era. palavra Quando a palavra É vivificada, é é vivificada, hecha realidade, é feita a realidade, é cumprida, é cumprida, é quando aparece o mensageiro. é quando E luego aparece o pueblo mensageiro recibe esse mensaje, e depois o povo mensageiro, recebe e se essa hace mensagem realidade en e el esse pueblo mensageiro também. se torna realidade no povo Vean, também. en el tiempo de Moisés, Vejam, no tempo de Moisés, la palabra prometida para a ese palavra tiempo prometida estaba en para esse tempo estava em Moisés. Moisés. Por isso foi que a Por Moisés isso foi que a que Deus Moisés le apareció foi que Deus en apareceu aquella zarza naquela sarça y le habló. e falou. Le habló de acuerdo a lo que le había hablado Ele falou Abraham de en el acordo com o que capítulo tinha 15, falado versos Abraão no 12 capítulo 15, al versículo 19, 12 ao 19 acerca de Israel, de que Gênesis sería, sobre Israel, que seria viviría en una tierra ajena y viveria sería em uma esclavo terra allí. alheia e seria escrava ali, Después de los 400 años, mas estarían 400 depois años, dos y 400 después de los anos 400 años, estariam 400 anos e Deus depois de os 400 anos libertaria, Deus os os levaria de libertaria, os regresso levaria de a sua retorno para a sua terra. de acuerdo a eso fue que De Dios le acordo habló. com isso foi que Quando Deus ele lhe apareceu a falou Moisés. quando apareceu a Moisés. Y ahí en Moisés E aí em Moisés, se hace carne esta palavra, porque esta todo palavra el se faz programa de carne, Dios porque todo o programa de estava Deus sellado en Moisés. estava selado em quando Moisés. Deus le abre esa palabra y lo envía E quando Deus abre essa palavra e o envia, aí vai a luz de esa edad, dessa era, de ese tiempo, desse rumbo tempo, rumo a Egipto ao Egito para la liberación para a del libertação do povo pueblo hebreu. E aí hebreo. Cristo, el ángel del pacto, vai Cristo, o anjo do pacto, que é a luz do mundo, va allí en Moisés velado vai ali em Moisés, para ser velado, revelado para ser revelado ao seu povo Israel. la palabra A palavra profética, profética, la palabra escrita, a palavra escrita, mientras esa palabra prometida enquanto esta palavra que está prometida, escrita que está escrita, no es vindicada, não é ou seja, vindicada, ou seja, no es cumplida, não hecha é realidad, cumprida, tornada realidade, todavía no es la luz. ainda não é a Pero luz. cuando se cumple, Mas quando se cumpre, cuando se manifiesta, quando se cuando manifesta, se hace carne quando se encarna en el mensajero, no y mensageiro e luego en el depois no povo, pueblo, cuando se hace carne en el mensajero, quando se encarna no mensageiro, aí está a luz para essa era. la luz, A luz, la palabra, a palavra, alumbrando iluminando a través de un hombre. através de um homem, Cuando pasa al pueblo e y se quando hace carne en el passa pueblo, ao povo el e se pueblo faz también, carne no povo, o y en povo el pueblo también também, está la no luz, povo também está y a está luz, esse pueblo alumbrando, e esse povo está iluminando, por eso que dice resplandecendo. Isaías 60, É por isso que diz em Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor, a glória de Jeová, nasceu sobre ti. va a resplandecer con la palabra prometida Vai resplandecer para com a palavra prometida para esse tempo, que é a luz ese tiempo. para esse tempo. O sea, Ou seja, que cuando lo que Dios ha que prometido quando o que Deus prometeu para
una edad, para uma era, es vindicado, é vindicado, o ou seja, é cumplido, cumprido, tornado realidade, ahí está la luz. aí está a luz resplandecendo. Esa es la luz de Dios para su pueblo. Essa é a luz de Deus para o seu povo nesse Y tempo. ahora miren, E agora olhem, el reverendo William Branham o dice reverendo William Branham diz aquí, aqui, en este mensaje nessa Shalom, mensagem Shalom, este mensaje Shalom esta mensagem Shalom, que fue predicado, que foi pregada, hay dos mensajes con el mismo há tema. duas mensagens com o Uno mesmo fue tema. predicado en Uma Jeffersonville, foi pregada em Indiana, Jeffersonville, y el otro, Indiana, e a este fue outra, predicado esta foi pregada en Phoenix, em Phoenix, Arizona, el 19 de enero em 19 de janeiro de 1964. Él dice, Ele diz: la palabra es luz, a palavra é luz quando é vindicada, mientras la palabra enquanto a prometida palavra prometida para esse dia não é vindicada, ainda não é luz, no puede ser. não pode ser. Si Dios dijo, Se Deus sea la disse, luz, haja a luz, y ningún sol e vino a nenhum existencia, sol veio à existência, no existe ninguna não señal existe de luz. nenhum sinal de luz. Pero cuando vino el sol, cuando apareció el sol, Mas quando ahí veio o está la sol, luz. quando apareceu o sol, aí está a luz, vê? Entonces esa palabra Foi então essa palavra manifestada e prometida, eso que fue hablado, isso se que foi hizo falado realidad. se tornou uma Y realidade. entonces fue la luz E então foi a para luz alumbrar para iluminar sobre la tierra. sobre a terra. Y así es. Toda E palabra, assim é toda a palavra que foi falada. cuando es vindicada, cuando es hecha realidad, cuando se cumple, Quando é vindicada, quando é tornada realidade, entonces que alumbra. quando se cumpre, então é que ilumina. Diz: mas quando Deus disse haja a luz e houve luz, quando Deus prometeu um Messias, o Messias veio. Então a sua palavra foi cumprida e ele foi a luz da hora. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Quando ele prometeu a Noé e prometeu a outros e aos demais, eles eram a luz da hora. E há uma luz da hora presente. Esse é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição. A sua palavra é prometida para esse dia. Agora vejam o simples que é tudo. Tudo é tão simples que se a pessoa não vigiar, passa despercebido, sem a pessoa perceber. Agora temos a promessa para o nosso tempo. Vejam aqui, este é um dia em que nós devemos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. Escuridão assentando-se sobre a terra, deve haver um dia novo para nós. Sim, na verdade, fazendo exatamente da maneira que Ele o faz. Mas notem em sua palavra e vejam a promessa que é prometida para esse dia. E perceberão se estão vivendo na luz do dia ou não, e se darão conta se estão vivendo na luz do dia ou não. Agora podemos ver que a palavra prometida para cada tempo, quando chega esse momento, tem que ser cumprida. Para cada tempo, chegue a ser cumprida. Agora podemos ver que a palavra prometida para cada tempo, quando chega esse momento, tem que ser cumprida. E isso é a palavra vivente.
tornada a realidade. Essa palavra tem vida e, consequentemente, trará para cumprimento todas as coisas que estão prometidas que a palavra fará, o verbo, para cada tempo. O que significa isso? Sendo que Moisés era a palavra vivente para aquele tempo, porque nele estava o anjo do pacto, o verbo manifestado, e consequentemente estava toda a palavra que Deus tinha prometido para aquele tempo. Portanto, através de Moisés, Deus cumpriria tudo o que ele prometeu para aquele tempo. Simples assim. Para os dias de Jesus e de João, encontramos que, porquanto João era um mensageiro para aquele tempo, para precursar a primeira vinda de Cristo, tudo que o mensageiro precursor faria estava prometido na Escritura, estava selado em João, o Bautista. Isso estava selado em João, o Batista. E quando Deus lhe abriu o quadro, veio a revelação do propósito divino para o qual Deus o enviou. Ao ele começar o seu trabalho, começou a se cumprir a promessa da vinda do precursor, preparando o caminho ao Senhor. Vejam o que esteve fazendo. Isso era o quê? A palavra prometida para aquele tempo. A palavra prometida para aquele tempo que precursaria a vinda do Senhor. Por isso, através de João Batista, se cumpriu essa promessa. Era a palavra prometida e, consequentemente, era a luz para o povo. A luz dessa etapa, onde seria precursada a vinda do Senhor. Por isso Jesus disse que João era uma tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada. Como as lâmpadas do templo, assim era João para o povo. Isso está por aí pelo capítulo 5, versículo 35, por aí, vamos ver se está aí. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E agora vejam o testemunho de que João era o precursor, de que Jesus era o precursado, era o trabalho, as obras que estavam sendo feitas, que Deus tinha prometido, qual, através de João como precursor, foram cumpridas, e através de Jesus como precursada, foram cumpridos os correspondentes ao precursado, ao Messias. E assim foi em cada tempo. Por exemplo, as obras de Moisés deram testemunho de que Moisés era o mensageiro através do qual Deus cumpriria a promessa da libertação de Israel. A libertação de Israel deu testemunho de que Moisés era o homem, de que em Moisés estava a palavra prometida sendo tornada uma realidade. Essa é a ordem de Deus. Deus não age a não ser através de seres humanos, de mensageiros, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos e seus profetas, diz Amós, capítulo 3, versículo 7. E agora,
hemos visto también a través Vimos também de la através historia de la da iglesia, história da igreja, através das 7 que eras, la palabra que a vindicada palavra vindicada para cada edad, para cada era, ou seja, cumprida, hecha realidad para tornada cada edad, realidade para cada era, ha sido foi en el mensajero no mensageiro que Dios envió para cada que edad. Deus enviou para cada Y era, luego el pueblo que la recibió, e depois o povo que a recebeu vem também nele a se cumprir a palavra ese pueblo prometida. tiene la palabra prometida para esa edad, Esse povo tem a era prometida para cada era, y por lo tanto el mensajero es la vem luz. também nele a se cumprir a palavra prometida. Esse povo tem a palavra prometida para essa era tornar-se realidade. E, portanto, o mensageiro é a luz para essa era, o qual é Cristo iluminando através do mensageiro, Cristo, en donde o qual é Cristo iluminando através do mensageiro, nacer también Cristo em Espírito Santo iluminando pelo mensageiro, e depois a igreja onde se cumpre essa palavra vem y viene a ser ser também a igreja, palavra para essa era, e consequentemente tem o cumprimento dessa palavra prometida para essa era, la luz e del vem a mundo. ser essa igreja, a luz também. Aí está a luz, Cristo, a luz do mundo resplandecendo. Hemos visto E agora nós vimos que la palabra que a palavra profética hecha realidad feita realidade es la luz é a luz para cada edad para cada era o para cada dispensación. ou para cada dispensação. Mientras no está vindicada o cumplida, Enquanto não está vindicada, cumprida, no es luz. ainda não é luz. Vean aquí, en la página 120 del libro Vejam de aqui na página Citas, 120 do livro de párrafo Citas, parágrafo 1065 dice, 1065 diz: él era la luz Ele vindicada era a de ese luz día, vindicada desse dia. Vê? pero hay Mas más palabra há mais de ser palavras vindicada. por ser Él vindicada. tiene que vindicar Ele más tem que palabras, vindicar tiene mais que palavras, cumplir, ou seja, hacer tem que se realidad cumprir, más palabras. tornar realidade mais palavras. Pero Jesús era Mas Jesus era la palabra vindicada a palavra vindicada para o seu dia, a palavra prometida para aquele en el tempo, cumplimiento no de cumprimento da primeira venida de Cristo, vinda de Cristo, para realizar o sacrifício de expiação pelo pecado do ser humano. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, for cumprida, for tornada a realidade, então a morte é tragada com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. Quando a última palavra, tivemos palavra para cada dispensação, tivemos palavra para cada era, e a última palavra é para o tempo final, para a era de pedra angular, quando a palavra prometida para o tempo final, para a igreja, na era correspondente à igreja no tempo final, que é a era de pedra angular, for cumprida, for tornada a realidade, então virá o que? Diz a ressurreição dos mortos em Cristo, e consequentemente a transformação. E vejam, nas anotações, nos escritos proféticos de São Paulo, diz que será a última trombeta, vê? Porque essa trombeta, a voz de Cristo, estará falando o quê? Estará falando essa palavra que Ele estará cumprindo nesse tempo. E Ele a falará, e à medida que vai falando, vai cumprindo, e depois vai dando testemunho do que esteve sendo cumprido. Agora, vejamos nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja, se refletiu tudo o que Deus vai fazer em nossa era nesse tempo final. E em que mais
se refletiu durante as eras foi no reverendo William Branham e em São Paulo e em São Pedro também. Bem, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios os levarão aos judeus e o rapto acontecerá. Diz o reverendo William Branham na página 30 do livro das eras e também na página 14, por aí também, do livro das eras fala algo disso e ele diz que tudo isso percorrerá até Apocalipse 11 e diz Moisés e Elias trazendo o evangelho aos judeus. Vê? De onde o levará? Dos gentios, passará aos judeus. Assim que vai ter uma relação aí, um entrelace. E uma aproximação aí, um entrelace e uma aproximação aí para que tenha esse passo de um ao outro. Isso nós podemos ver e vamos dizer, tem duas embarcações aí e vão mudar. Todo o carregamento desta embarcação para outra, o que fazem? Tem uma aproximação. E então terão pessoas passando daqui para ali, e de lá vindo para cá e daqui para lá, é que vão passando aquilo que foi prometido que passaria desta embarcação a outra embarcação. E quando vem, e vamos dizer, os embaixadores, industriais e comerciantes de um país indo a outro país, e tendo reuniões desse país indo a outro país, tendo reuniões, o que está acontecendo aí? É que está tendo um intercâmbio, primeiro falado e fazendo acordos para depois se verem todos os produtos e os intercâmbios comerciais e de diferentes intercâmbios que terão essas duas nações. E entre a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu haverá também um intercâmbio. Muitos tentaram passar o evangelho de Cristo aos judeus e não puderam. Diz o reverendo William Branham que assim como os judeus o trouxeram aos gentios, assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, vejam, Pedro e Paulo, os dois principais apóstolos, e eram profetas também. Assim os gentios o levarão aos judeus. E depois diz Moisés e Elias. Moisés e Elias estão representados em São Pedro e em São Paulo. Assim que Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, terão a chave aí. Agora vejam por que Deus não permitiu ao reverendo William Branham ir a Israel para pregar, mesmo que estivesse o ministério de Elias nele, mas estava o ministério em sua quarta etapa, e tem que ser na quinta etapa para que faça esse entrelace. E depois as pessoas dirão, mas muitos pregadores importantes e pessoas importantes tentaram fazê-lo e não puderam. Alguns foram e não tiveram êxito, não tiveram sucesso, e há outros, como o reverendo William Branham, tentou ir, mas o Espírito o impediu, disse que não. Por quê? Porque tinha um ministério de profeta e era Elias, mas não tinha a mensagem que está prometida para Israel, para o tempo final. Portanto, não podia ir. Se fosse, não produziria um bom resultado, embora teria êxito, sucesso, impacto, mas não ia dar o que está prometido que será dado ao povo hebreu. Agora, atualmente, pois não se fala muito claro também de todas as coisas, não se fala com detalhes para que outras pessoas que possam escutar não vá tomar isso e tentar de personificar e dizer, bom, já sabemos o que é, preciso levar, assim nós vamos. Melhor, as duas oliveiras manterão em segredo certas coisas para que ninguém
imitar. possa Y el que imitar, trate de imitar e o no que tente tenga éxito. de imitar não tenha sucesso. Ellos están esperando Eles estão esperando a Elías Elias y están esperando el Mesías. e estão esperando o Messias. Y ellos creen, muchos de ellos creen que E ya muitos está, deles ya está en la tierra. creem que ele já está Elías na y terra. también el Mesías. Elias e também o Messias. Ahora, Agora, ellos están en la expectativa, eles estão na expectativa, esperando ver esperando ver, lo que está prometido siendo cumplido ver o que está prometido sendo cumprido sob o ministério de Elias e o ministério do Messias. Agora, cada coisa tem o seu tempo. Quando chegar o momento exato para eles dizerem isso é o que nós estávamos esperando, eles dirão, pois está prometido que eles vão reconhecer. Agora, o que estará fazendo Elias e Moisés e o Messias no último dia? Deus cumprindo através de Elias, de Moisés e do Messias o que está prometido, cumprindo a palavra profética. E então, ao estar sendo cumprida, isso vai ser a luz para o povo hebreu. Isso será a luz resplandecendo e cumprindo a promessa. Aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Assim é como verão a luz do sol de justiça resplandecendo no último dia. Tudo será simples. Será um assunto de um trabalho no qual estará se cumprindo tudo o que foi prometido, ou seja, que será o cumprimento do que foi prometido, e os escolhidos e também o povo hebreu dirá, Deus prometeu tal coisa e eu estou vendo que isso está acontecendo, eu estou vendo. Isso vai ser a luz para a igreja de Jesus Cristo e também para Israel. Vejam aqui, agora vejam, Deus não pode cumprir uma coisa que Ele prometeu para uma era, o qual tem que ser através do mensageiro dessa era. Não pode cumprir através de outro mensageiro em outra era. Pode apenas fazer o tipo e figura do que vai ser feito mais adiante, mas não o pleno cumprimento. O que isso quer dizer? Que em muitas ocasiões há pessoas que olham e dizem, Deus já cumpriu através de tal mensageiro tal promessa. Mas se era para esse tempo final, pois não a cumpriu através daquele do passado. Mas o que fez foi um tipo e figura, um reflexo do que vai acontecer mais adiante. Vejam aqui uma promessa na página 156, no parágrafo 13:36, diz, falando da noiva, diz, aqui vive por fé a noiva. A pessoa que está aqui diz,
cree la palabra de Dios, crê na obediente, palavra de Deus, esperando en obediente, amor, esperando em a que amor, la promesa de la edad que a promessa da era seja confirmada, confirmada, ou seja, vindicada, cumprida, hecha realidad. tornada realidade. Ella está vigilando porque Ela está vigiando, ella por es isso, parte ela de é esa parte dessa palavra y está e vigilando está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra. Ou seja, que a igreja noiva está vigiando para que nela se cumpra isso que aqui foi prometido. Porque se tiver sido prometido para a igreja, tem que se cumprir onde? Na igreja. Que é a palavra, esperando que a vida, que é o Espírito, confirme ou torne vivo, vê, ou faça vivo, faça a realidade. É confirmar. Isso é o que ela está esperando. Isso é o que a noiva, a igreja noiva está esperando. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir a vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente ali fora. E ela sabe que vai acontecer. Então, aqui acontece. E então ela despertará. Deus disse que seja, e ela saiu como a primeira saiu. E agora, onde nos leva? A visão que teve a noiva que viu sair no princípio um grupo de jovens, moças jovens, porque mulheres representam igrejas. E agora, a igreja noiva, a igreja virgem, foi representada em um grupo de jovenzinhas, de virgens. E agora, ele viu passar primeiro a igreja noiva, a do início, e depois viu passar cada era, em seguida que cada era veio a ser denominacionalizada, e depois ele começou a chorar. Ontem nós falávamos de que Jesus chorou no quarto dia, e de que João, o apóstolo, chorou quando não houve ninguém que abrisse, que tomasse o livro para abrir os selos. E agora, olhem aqui, quando o irmão Branham vê que passam todas as eras, ele também começa a chorar. Ele as viu representadas naquele grupo de mulheres que passavam as eras, cumpridas em cada nação, e a última que ele viu foi a igreja ou era de Laodiceia, cumprida na América do Norte. Portanto, foi representada a igreja da América. E então o que viu foi, não lhe agradou, foi algo triste. E começou a chorar. Veja aí também ele chorando. Mas foi dito a ele, agora vem a noiva. E quando ele olhou, ele viu um grupo de moças que vinham marchando ao som do Evangelho, como esse hino que diz: firmes e em frente, hostes da fé, sem temor algum, que Jesus nos vê. E ficou muito contente, se encheu de alegria. E agora, aqui temos que a igreja noiva não despertará, mas com essa palavra que foi prometida, sendo tornada realidade, sendo vindicada. Isso é do que falou também no livro Os Selos, página 212, diz, deste livro Os Selos em espanhol, desta edição, diz, a noiva ainda não teve um avivamento,
todavía no ha Ainda habido allí não ningún houve ali avivamiento, nenhum ninguna avivamento, manifestación de Dios nenhuma para manifestação de sacudir Deus a la para novia. sacudir a noiva. Estamos Estamos esperando esperando isso. eso. Se necesitarán Serão necessários estes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Él los mandará. Ele Lo os prometió. mandará, ele prometeu. E agora, los 7 truenos os 7 trovões, que é de Cristo, a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse 10, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes, estará falando à sua igreja, revelando à sua igreja, sua palavra prometida para o nosso tempo e o cumprimento dela. Tudo o que ele prometeu para o nosso tempo e, à medida que vai sendo cumprida, lhe mostrando o cumprimento, a noiva, a igreja noiva, vendo o cumprimento desta palavra prometida. Através da revelação divina que os trovões estarão dando à igreja noiva, a igreja noiva entenderá, verá, compreenderá o que estará acontecendo no programa divino, o que Deus estará fazendo, o qual será somente uma coisa: cumprindo a sua palavra profética para o nosso tempo, o qual é a luz para a nossa era e nossa dispensação. Essa é a luz para a igreja noiva de Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. Viram o simples que é tudo? Agora, nesse programa que estará se realizando no cumprimento da palavra prometida para o nosso tempo, haverá um grande trabalho que estará se fazendo, como aconteceu no tempo de Moisés, onde Arão, sua irmã Miriam ou Maria, e outras pessoas, anciãos e demais pessoas ficaram braço a braço com Moisés para trabalhar no programa correspondente a esse tempo, para o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. Depois de serem libertados, toda a trajetória até chegar à terra prometida, também teve um trabalho junto ao mensageiro Moisés, mas isso era um trabalho de Deus através do profeta Moisés, ao qual se uniram pessoas daquele tempo para serem instrumentos a favor do programa divino. Para o nosso tempo, será assim como também foi no tempo de Josué, no tempo dos juízes, no tempo dos profetas, no tempo de João Batista. Olhem uma coisa muito importante que não devemos deixar passar despercebido. João Batista não se uniu ao grupo de Jesus, mesmo que o reconheceu como aquele ao qual lhe estava preparando o caminho. Mesmo depois, quando estava no cárcere, ele se confundiu e perguntou: pois João Batista, como todos os judeus daquele tempo, esperavam que o Messias redimisse Israel, restaurasse o reino de Davi, ou restaurasse o reino de Davi e, consequentemente, estabelecesse esse reinado messiânico. O grupo de João Batista se manteve à parte, mas João disse, falando de Jesus, convém que ele cresça e a mim minguar. E, consequentemente, a João e seu grupo convinha minguar, e a Jesus e o seu grupo crescer. E assim foi. E assim,
O reverendo William Que Branham disse que será? vai ser. El reverendo William Branham, O reverendo hablando William Branham, falando a respeito, de él como precursor. falando a respeito dele como Vamos a precursor, ver qué página. vamos ver que página, Es como la 400. é como que a 400, $460 y algo debe ser por ahí. 460 e algo, deve ser por aí. Ya la vamos a tener. Nós já vamos ter. Si me consiguen algún libro de los sellos, Se me conseguirem algum livro dos selos, lo buscaríamos. procuraríamos 474. 474 diz. Al A 475, Yo no sé quién será. eu não sei quem será. Hace que será alguna persona. Assim que será alguma Ni qué pessoa, va a suceder. nem o que vai acontecer. No sé. Não sei. Solamente sé que esos Somente siete sei truenos que contienen esses el 7 misterio trovões por contêm cuya o razón mistério hubo por cuja silencio razão en el houve cielo. silêncio no céu. Y por cuya razón hubo E silencio por en el cielo cuja fue razão houve silêncio no céu foi el séptimo pelo sello. sétimo selo. El séptimo sello O sétimo selo fue lo que causó foi o que silencio en el cielo. causou silêncio no céu. La apertura del séptimo A abertura do sétimo selo. sello. El misterio O mistério de la segunda venida de da Cristo segunda vinda de Cristo es lo que causó silencio en el cielo. Pero dice foi o que causou silêncio no céu. que los siete truenos Por isso diz que os 7 trovões contêm esse mistério. y los siete truenos la E voz os de 7 Cristo, trovões são a voz de la Cristo, voz del más fuerte a que voz desciende do del anjo cielo, forte que desce do la céu, voz del a voz Espíritu do Santo, Espírito Santo viniendo con el librito vindo abierto com o livrinho en aberto su mano em sua mão y hablando e falando y entregándolo. e entregando ao homem. O sea, Ou seja, que el Espíritu Santo, que el o del Espírito pacto, Santo, o anjo do pacto, hablando, falando, es el que revelará é o que a la revelará iglesia novia à igreja el noiva misterio del o séptimo mistério sello. do sétimo selo Y e veamos, ahí está la e fe de vejamos, Abraham. aí está a fé de rapto. Em palavras mais claras, Em dos que palavras van a mais ser claras, que vão ser transformados e raptados juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos glorificados, terão la revelación a revelação del séptimo sello. do sétimo selo. Tendrán la revelación del Terão a misterio revelação do mistério de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Y el séptimo sello E o sétimo selo y la séptima trompeta e a sétima trombeta son são la venida. a vinda do Senhor, é a vinda do Senhor. Y la séptima trompeta E a es sétima Moisés y trombeta é Elías. Moisés e Elias. Ahora vea, Agora parece vejam, como que todo está enredado, pero parece que tudo está enrolado, todo mas está colocado não. en la forma Tudo está en que colocado nadie lo pueda, na forma em que ninguém possa desenrolar, que está ordenado a não para ser ser aquele dar que a está conocer ordenado para fazê-lo e dá-lo a conhecer ao povo de Deus. un rompecabezas. Um quebra-cabeças. Pues hermano Branham habla de un rompecabezas, Veja, o irmão Branham fala de um quebra-cabeças, pero tiene que aparecer alguien enviado de Dios mas vai ter que aparecer para alguém colocar el enviado rompecabezas. de Deus para pôr bem o quebra-cabeças. Dice, Outros coloca la vaca tentam e falam encima de un árbol e comiendo. diz, colocam a vaca em cima de uma árvore comendo. Ahora, siendo que la fe de rapto Agora, sendo que a fé de rapto, la dan los truenos os trovões, Adão, y los truenos revelan el e os séptimo trovões sello, revelam o sétimo selo, então, el secreto o segredo de la fe da fé de rapto, la de revelación rapto, para a el revelação para o rapto, es é
la revelación a de revelação la venida del Señor. da vinda do Senhor. Tão simples assim, como a revelação para receber Recibir el perdón de pecados, o ser perdão limpios de dos todo pecados, pecado, sermos limpos de todo pecado, sermos batizados em água e receber o Espírito Santo, a revelação. A fé, a revelação para obter este novo nascimento, recebemos o Espírito e obtemos o novo nascimento e consequentemente, obter a redenção espiritual. Qual é? A revelação da primeira vinda de Cristo. Para receber a redenção do corpo, será a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do sétimo selo. E é a voz de Cristo como leão, clamando como quando ruge o leão, que falará e revelará esse mistério, mas não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, terá um profeta no último dia, ao qual lhe dará toda a revelação, e ele a falará, e esta será a luz para a igreja. E a manifestação da luz, a palavra feita carne em um homem, como foi prometido, e depois se faz carne no corpo místico de crentes. Diz, todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse mistério pelo qual tentei converter as pessoas da palavra serviu de fundamento. Se é assim, então estarei lhes deixando para sempre. E já se foi. Vai voltar no corpo glorificado, junto com todos os escolhidos que partiram, e consequentemente com o grupo da sua era. Se é assim, então estarei deixando-os para sempre. Não terá dois aqui ao mesmo tempo. Agora ele está falando de outra pessoa. Porque se ele fala não vai ter dois aqui ao mesmo tempo, ele está falando de outro que tem que vir depois dele. E consequentemente é aquele ao qual ele está preparando o quê? O caminho. Ele está precursando a outro que vai vir depois dele. Mas encontramos que nos fala de três. De três que virão. De Moisés, de Elias e de Jesus. Mas ele diz que a sétima trombeta é Moisés e Elias. E nos diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E nos diz que a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Cristo mesmo disse que o Filho do Homem vem com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras ou sua obra. Isso está em São Mateus, capítulo 16, versículo 26 ao 28, e no capítulo 17, versículo de 1 ao 9, no Monte da Transfiguração, onde mostrou a ordem da sua vinda, aparece também Moisés e Elias. Diz, não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E até se assim for, como aconteceu com João e Jesus, estavam presentes os dois. Mas João disse, a ele convém crescer e a mim minguar. E ainda que assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Ele está falando de outra pessoa que virá, ao qual ele está preparando o caminho. E agora,
o despertamento da igreja, lo traen los truenos, os trovões y los truenos lo que o revelan trazem, es e os trovões o que revelam é o mistério do sétimo selo, lo cual o qual es para a iglesia é para a igreja noiva, porque ella es la que lo porque necesita, ela necesita é a que esa revelación necessita essa revelação para poder ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Portanto, a revelação virá para Portanto, a igreja, revelação virá para a igreja, não para o mundo. Será uma revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois o povo hebreu verá e dirá: isso é o que nós estamos esperando. A palavra profética é a luz do último dia. A luz do último dia é a palavra profética prometida para esse tempo final, que será cumprida nesse tempo final. E quando a igreja noiva a estiver vendo cumprida, estará vendo a luz de nossa era, da era de pedra angular, e a luz da dispensação do reino. A palavra profética é a luz do último dia. Bem, não vai ser nada fora da Escritura. Vai ser o que a Escritura diz que Deus estará fazendo nesse tempo final. Daí não sairá. A palavra profética é a luz do último dia. E agora, sendo que o que é a sétima trombeta para os judeus, vamos ler aqui. Para Israel, 128 e 129. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. É o mesmo. Isso está na página 128, parágrafo 1143, e 129, parágrafo 1150 diz: e agora tão pronto quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Aí não vamos explicar muito. Vamos passar a página 130. Parágrafo 1164, onde diz: lembrem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e esta última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A sétima trombeta soando, esta sétima trombeta, chamada grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou trombeta de Deus, a qual encontramos em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 ao 17. Essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja. A mesma voz que chamou Lázaro, a mesma voz que chamou João em Apocalipse 4 para que subisse, essa é a mesma voz que vai chamar a igreja noiva a subir.
a subir a la edad de la a piedra angular, chama a subir a era de pedra angular, así como fue llamada assim la como a iglesia igreja en em cada cada edad era foi chamada a correspondiente. subir a era correspondente, e depois é a mesma voz que nos chamará y nos llevará con e nos Cristo a la levará cena com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Es la voz de Cristo, É a voz de Cristo, del ángel del pacto, del Espíritu Santo hablando do anjo a do su pacto, iglesia, do Espírito Santo falando à sua igreja e depois hebreo, ao povo hebreu. pero usará Mas velo usará de carne um véu de carne para hacer para esa realizar labor. esse Y trabalho. ahí es donde E aí podrán tropezar é onde algunas poderão tropeçar algumas pessoas que no conocen que não conhecem todo el orden divino de la toda a forma ordem divina da em que forma Deus em que Deus cumple lo que ele prometeu. cumpre o que Ele prometeu, obra atua en cada edad em cada era para llamar y juntar sus para chamar e escogidos. juntar os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes. Es como obró É en como medio. atuou no meio do povo hebreu. Siempre Dios tendrá Deus uno. sempre terá o Y la homem. palabra E a hecha carne palavra en ese hombre encarnada nesse será homem luz será a luz Por para a consiguiente, era, e ese hombre consequentemente esse homem será a luz da sua era, porque será Cristo resplandeciente nele a través de Cristo estará resplandecendo através dele. la palabra profética. A palavra profética é a luz do último dia. Bueno, ya estamos viendo los barcos Bom, já acercándose. estamos vendo os barcos se aproximando. Estamos viendo Estamos un vendo sinnúmero de cosas inúmeras coisas que eran imposibles que eram en impossíveis tiempos pasados. em tempos passados. Pero lo que es imposible Mas para o el que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Ele prometeu, Ele cumprirá, e Ele sabe como cumprir. bueno, Bom, adelante, trabajando en el em programa frente, divino trabalhando no programa divino, correspondente a nuestro tiempo. ao nosso tempo, Así como trabajaron otros assim como outros trabalharam no programa divino correspondente que les tocó, ao tempo que lhes correspondeu viver, y así poder decir, e assim poder dizer: en los negocios nos negócios do meu me Pai conviene estar. me convém estar. En la obra de Dios, Ou seja, na obra de Deus, correspondente à era persona le toca. que a pessoa corresponde viver. Ahí es donde nos conviene Aí estar é onde nos trabajando convém estar trabalhando arduamente, sin límite de tiempo sem limite de tempo, y con amor y por amor e com amor e por amor, trabalhando en la obra del Señor, na obra do Senhor, sin que nadie sem que lo ninguém obligue. o obrigue. Y si alguno espera que E se alguém espera alguien lo obligue, que alguém se quedará o esperando, obrigue, vai ficar esperando, porque nadie porque ninguém é obrigado trabaja. a trabalhar. Cada uno lo hace voluntariamente, Cada um faz voluntariamente, conociendo el tiempo que conhecendo o nos ha tocado vivir, tempo que nos correspondeu conhecendo o viver programa de e, Deus e conhecendo o programa de Deus para o nosso tempo. Bueno, Bom, que Dios les continúe bendiciendo que Deus a continue todos abençoando a todos y les guarde e lhes guarde e lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final, e nos veremos amanhã, mediante que se Deus quiser, el lugar pela manhã, já programado. no lugar Dios programado. les bendiga y les Deus guarde. lhes abençoe Y con e ¿quién? com por quem? aquí Por aqui, el reverendo Andrés Cruz o Gallego reverendo para- Andrés Cruz Gadiego para continuar. Muchas gracias. Muito obrigado. Van a ver E vão si ver examinan bien las promesas se examinam en la bem Biblia y as en los promessas na Bíblia e na mensagem do reverendo William Branham, que todo lo que estamos que haciendo tudo que estamos fazendo hay una base bíblica tem uma base bíblica, tem uma promessa. y alguien la tiene que creer E alguém tem que crer. E eu creio de todo corazón. de todo o meu Cada coração una de esas promesas em cada uma destas promessas en favor e de esas trabalhar promesas para que em Dios favor dessa las promessa para haga que Deus as faça realidad. realidade. Dios le bendiga. Deus abençoe vocês.